Boa noite. Boa noite. Alckmin defende a atuação da Polícia Civil na Cracolândia. Haddad, que ontem criticou, minimiza a questão e garante que o projeto vai continuar. Moradores da Zona Leste queimam 7 ônibus em protesto pelas perdas nos temporais. Em Davos, na Suíça, Dilma afirma que os países emergentes têm papel estratégico no mundo. Engavetamento deixa 4 mortos e dezenas de feridos nos Estados Unidos. E na série Cara de São Paulo, você vai conhecer uma das poucas mágicas do Brasil. O Jornal da Gazeta já está no ar. O clima ainda é tenso na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, um dia após a intervenção da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Moradores e comerciantes da região apoiam a repressão ao crime e os dependentes químicos atendidos pelo programa de Braços Abertos da Prefeitura temem novas ações violentas da polícia. O dia começou tenso na Cracolândia. Há desconfiança, uma insegurança muito grande, o pessoal confunde os poderes, para eles município e estado é tudo a mesma coisa, existe um sentimento de traição. A base do programa da Prefeitura é a relação de confiança que o agente público estabelece com o dependente químico. Mas o clima mudou depois de uma ação surpresa do DENARC, ontem à tarde, que terminou em confusão. Eu vi a polícia correndo atrás de todo mundo, jogando bomba, atirando. Chegaram faltando bomba, respeitaram criança. Esperando os adultos, os idosos, foi um monte de machucado para a delegacia ontem. A medida contra o tráfico de drogas surpreendeu até mesmo o secretário municipal de segurança urbana, que estava no local. Ninguém aqui é contra a ação contra o tráfico de drogas. O que não se pode é ganhar a proporção, a dimensão, como foi ontem. Na verdade, aquilo nada justifica a ação que nós vimos. Apesar da tensão no ar, a varrição nas ruas do centro continuou nesta sexta-feira. Ana Lúcia participa do programa da Prefeitura, que oferece trabalho, moradia e tratamento médico aos dependentes químicos. Cumpriu a jornada de hoje, mas está com receio de novas ações violentas. Tenho medo, muito medo, porque eles são mais fortes que nós, né? A gente está mandando hotéis para a gente entrar, invadir. Mas vai continuar no programa? Com certeza, com certeza. É inegável que a região da Cracolândia está diferente. 10 dias atrás, por exemplo, seria impossível fazer uma gravação neste local. Essa rua estava dominada por usuários de droga. Mas a gente percebe também algumas outras modificações. Alguns grupos estão se espalhando, indo para outros pontos, como ali, naquela outra esquina. Mas o grande desafio começa hoje, quando os participantes do programa de Braços Abertos da Prefeitura vão receber o primeiro pagamento depois de uma semana de trabalho. Aqui todo mundo faz planos para gastar o dinheiro, R$ 15 por dia trabalhado. Já sabe o que fazer com o dinheiro? Já, vamos comprar uma televisãozinha e vamos juntar o dinheiro para fazer progresso. Fazer umas comprinhas, comprar guloseimas, besteiras, chocolate, muita coisa gostosa para comer também. Droga? Sim. Não vou ser hipócrita e falar que vou guardar, vou depositar num banco. Na verdade, a gente sabe que não há mágica, que isso vai acontecer. Agora, o que a gente está surpreso pelas declarações voluntárias das pessoas é que isso já não é mais uma maioria. A Prefeitura também diz ser normal novos agrupamentos de usuários de drogas em outros pontos. Essas pessoas seriam dependentes químicos que ainda não teriam aderido ao programa da Prefeitura. Mas ainda tem muita gente e o consumo de crack é a luz do dia. Agora a reunião está na rua Barão de Piracicaba, a mesma do tumulto de ontem na ação do DENARC. Nós temos centenas de boletins de ocorrência do ano passado e já deste ano, e nós temos também inúmeros relatos de moradores e comerciantes e pessoas que transitam aqui pela região de Campos Elíseos, de pequenos furtos, pequenos assaltos que essas pessoas fazem para continuar consumindo a droga. Tomara que não só a ação do DENARC, mas que outras ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, continuem ocorrendo nessa região para que possa, no mínimo, estabilizar a ordem e a segurança na região. E ainda nesta edição, mais informações e a repercussão da ação da Polícia Civil na Cracolândia. No Maranhão, o complexo de Pedrinhas registrou o terceiro princípio de tumulto do ano.
A revolta de ontem à noite teria começado após uma revista em celas da unidade. Cerca de 40 armas artesanais foram apreendidas. A tropa de choque voltou ao presídio para controlar o tumulto. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária, ninguém ficou ferido. O Comitê de Gestão Integrada anunciou ontem um pacto da saúde, oferecendo atenção integral à saúde dos detentos. O comitê ainda confirmou a participação da Força Nacional da Defensoria Pública para reforçar o mutirão carcerário. Foi preso o suspeito de ter assassinado um policial militar em Campinas. O crime teria motivado chacinas na cidade. O jovem de 22 anos foi detido em uma comunidade rural entre os municípios de Espinosa, em Minas Gerais, e Sebastião Laranjeiras, na Bahia. A Delegacia de Investigações Gerais de Campinas chegou ao suspeito após informações de que ele teria familiares na região. O jovem é acusado de balear Arides Luiz dos Santos, de 44 anos, em uma tentativa de roubo em um posto de combustíveis. A morte do PM teria impulsionado uma série de 12 assassinatos dentro de 5 horas, na noite de 12 de janeiro e na madrugada do dia 13. A suspeita é que os homicídios seriam uma retaliação por parte da própria Polícia Militar pela morte do colega. A polícia investiga os casos. Polícia de São Paulo consegue recuperar o carro roubado no início da semana por ladrões armados com um fuzil. O crime aconteceu na terça-feira em frente ao Clube Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um dos associados do clube chega ao local em uma Land Rover branca. Logo em seguida, chegam os assaltantes em um veículo preto. Armados, eles abordam a vítima, um publicitário de 56 anos. O homem sai do carro e momentos depois ainda volta para ajudar os ladrões a ligarem o veículo. A Land Rover foi localizada ontem pela polícia. Dentro do automóvel havia uma bicicleta e outros pertences que não foram recuperados. Agora a polícia está analisando o vídeo para tentar identificar os criminosos. A forte chuva que caiu sobre a capital paulista na tarde de ontem provocou estragos. O Centro de Gerenciamento de Emergências decretou estado de alerta nas subprefeituras de Mboi-Mirim e Campo Limpo, na Zona Sul, por causa do transbordamento do córrego Morro do S, e na subprefeitura de Cidade Ademar, por causa do transbordamento dos córregos Zavuvus, Cordeiro e Olaria. E para protestar pelas perdas causadas pelos temporais, moradores da zona leste da capital paulista queimaram um ônibus. Ontem, também na zona leste, 6 veículos foram incendiados. Segundo a SP Trans, na zona sul, 4 ônibus da aviação Campo Belo foram incendiados nas proximidades do córrego Pirajussara, que transbordou ontem pelo 2º dia consecutivo. Ontem, quase toda a cidade permaneceu em estado de atenção durante a chuva. Ninguém ficou ferido nos atos de vandalismo e até o momento nenhum responsável foi preso. E a forte chuva que cai neste momento em São Paulo já provocou 16 pontos de alagamento. E a passagem de uma frente fria aumenta a possibilidade de mais chuva no litoral sul paulista neste sábado. Mas ela não chega a diminuir a temperatura e o calor continua, não só no litoral, como também na capital. Vamos ver agora a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil neste sábado. Essa frente diminui o calorão dos últimos dias e leva a chuva que pode ser forte, principalmente para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela chega a influenciar o oeste paulista e o Mato Grosso do Sul, onde também chove várias vezes ao dia. A chuva também não dá trégua no norte e nordeste do país. Tempo seco e ensolarado apenas em Roraima, no interior do Nordeste, no norte do Rio e de Minas e no Espírito Santo. Máximas amanhã de 29 graus em Curitiba e de 30 no Distrito Federal. Em São Paulo, o sábado segue com sol forte e bastante calor. Mais uma vez, as pancadas de chuva vêm a partir da tarde com forte intensidade. Só no sul e oeste paulistas, a influência de uma frente fria provoca chuva a qualquer hora. Mesmo assim, em Votuporanga, os termômetros podem chegar aos 37 graus. No centro-norte, máxima de 35 em Ribeirão Preto. E no litoral, é bom aproveitar a praia pela manhã antes da chuva, máxima de 36 graus. Nos próximos 3 dias aqui na capital, calor com chuva a partir da tarde, máximas de 33 graus amanhã, de 34 no domingo e também na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!
E se arriscar no mundo dos negócios em áreas ainda pouco exploradas é característica de muitos paulistanos. Em busca de oportunidades, uma ex-contabilista buscou na magia a grande virada profissional. Você vai conhecer agora a história de uma das mulheres pioneiras em ilusionismo no Brasil. Cláudia Guedes é a cara de São Paulo. Comecei a fazer mágica, eu juro, eu achei que fosse a coisa mais difícil do mundo, assim, eu achei que eu não ia conseguir fazer. Eu aprendi muita coisa com alguns mágicos também, né? E muita coisa, muito material a gente encontra, até tenho aqui, né? Muitos livros, muitos DVDs, então a gente tem que estar sempre estudando, assim, porque não tem um curso, mas tem cursos esporádicos, né? Que aparecem, então sempre se atualizando e funciona dessa forma, basicamente. Baralhos são comuns por aqui. Estes são alguns dos itens usados por Cláudia Guedes nos dias de trabalho. Baralho grande, tudo. Porque eu faço mágica close-up, que é uma mágica de proximidade, né? Então eu abordo as pessoas e faço a mágica bem de pertinho, né? Então eu uso muito baralho. Eu também não escapei de uma apresentação de mágica. São 2 coelhinhos, né? Tá vendo? Bonitinho, né? Sim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o coelho, vou deixar um com você. Fecha a sua mão, perfeito. Agora, você sabe que coelho é um bichinho que é muito rápido, na verdade? Sim. Ele é muito rápido. Quer ver, ó, por exemplo, eu vou colocar, deixa eu ver, aqui, ó, vou colocar no meu bolso, né? Bem seguro, olha só, no bolso, aqui é dentro. Nossa, fugiu, sumiu, não tá mais aqui. Que engraçado, você viu? Foi rápido, né? Agora, uma pergunta, o que tava na sua mão, será que tá aí, você tá sentindo ele? Sim. Porque ele é rápido, mas você tá sentindo na sua mão? Tem certeza? Sim. Abre a mão. Uau! Mas eu trabalho em diversos lugares, diversos eventos para empresa, eventos sociais, muita coisa para empresa. Então, feira expositora, numa palestra. Cláudia é uma das mulheres pioneiras na mágica em São Paulo. É um diferencial, né? Eu não conheço nenhuma outra mulher que faça essa mágica close-up, que trabalhe em eventos, fazendo esse tipo de abordagem e apresentação. A Cláudia topou o desafio e a gente vai mostrar as mágicas dela para as pessoas que estiverem passando aqui na rua. Cláudia, o que costumam pedir para você com mais frequência para você fazer de mágica? Olha que engraçado, a coisa que mais me pedem é para fazer desaparecer alguém, e geralmente é a sogra. E lá foi ela, mostrar o talento para quem andava pela Avenida Paulista. Camila e Wesley, vocês acreditam em previsão? Tipo, previsão do tempo? Não. Vou passando as cartas assim no baralho, o que quero? Quero que você toque, que você aponte uma carta qualquer, tá bom? Quando você quiser. Essa previsão aqui, ela também é mágica. Quer ver, ó? Dá uma olhada aqui, ó, tá? Não tira o olho. Achei muito interessante. Não? Peraí, já sei. Coloca a mão no seu bolso. Era essa? Era essa. Como é que ela foi parar aí? O que você achou disso? Muito interessante. Fantástico. Na Ucrânia, protestos contra o governo não param. De madrugada, prédios públicos foram depredados e mais barricadas foram montadas no centro da cidade. Nos últimos 2 dias, o presidente ucraniano e líderes da oposição se encontraram para discutir a situação do país, mas nenhum acordo foi firmado. Hoje, mães se reuniram na Praça da Independência, em Kiev, para pedir que a polícia evite fazer uso da força para conter os civis. A tropa de choque tem reagido violentamente desde que o governo aprovou uma lei antiprotesto. Foi divulgado um vídeo mostrando a polícia tirando fotos e agredindo um manifestante que foi obrigado a ficar nu na neve e exposto a temperatura abaixo de 0. As ruas da capital foram tomadas em novembro em protesto à desistência do governo de se aproximar da União Europeia.
E o terceiro dia de negociações na Conferência Genebra II foi conturbado. A reunião tem o objetivo de resolver a guerra civil na Síria, que já matou mais de 130 mil pessoas nos últimos 3 meses. A oposição pede que seja instaurado um governo de transição no país. Já o governo de Bashar al-Assad reitera que ele não deixará a presidência e ameaçou abandonar a conferência de paz caso não seja feita outra proposta até amanhã para a Síria. Mais tarde, a ONU iria realizar uma reunião com as duas frentes, mas a oposição síria se recusou a encontrar a delegação de Assad. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o presidente Dilma Rousseff diz que estabilidade da moeda é valor central do Brasil e que os países emergentes têm papel estratégico. Esta foi a primeira vez que Dilma participa do Fórum Econômico Mundial desde que assumiu o governo em 2011. Num discurso otimista e para tentar atrair investidores para o Brasil, Dilma disse que o controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas são requisitos essenciais para assegurar a estabilidade econômica. A estabilidade da moeda é hoje um valor central do nosso país, da nossa nação. Quero enfatizar que nós não transigimos com a inflação. Dilma destacou ainda que despesas do governo federal estão sob controle. E ao falar dos emergentes, disse que as economias destes países vão continuar desempenhando um papel fundamental na economia mundial. Ainda que as economias desenvolvidas mostrem claros indícios de recuperação, as economias emergentes continuarão a desempenhar um papel estratégico. É apressada a tese segundo a qual, depois da crise, as economias emergentes serão menos dinâmicas. Serão muito dinâmicas porque lá estão grandes oportunidades. A presidente finalizou o discurso convidando os presentes a participarem da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Quero dizer aos senhores que nós estamos preparados para essa Copa. Os investimentos que eu relatei aqui são também investimentos para essa Copa, para esse evento, mas são, sobretudo, investimentos originados da necessidade do país. E quero dizer que estamos de braços abertos para receber todos os visitantes. As contas externas do Brasil registraram em 2013 um déficit inédito, 81 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado negativo superou em 50% o registrado em 2012. O índice das contas externas engloba o resultado da balança comercial mais as operações não comerciais que impliquem saída ou entrada de capitais, como serviços e rendas. Já os investimentos estrangeiros no período ficaram em 64 bilhões de dólares, uma queda de quase 2% em relação a 2012. Tradicional festa boliviana Alacitas, que celebra o deus da abundância, o Equeco, é celebrada pela primeira vez no Memorial da América Latina, uma forma de preservar os costumes e tradições da cultura da Bolívia em solo brasileiro. O evento é um dos mais concorridos da comunidade dos bolivianos em São Paulo. A tradição da feira teve início em 1781, em La Paz. No Brasil, a festa é realizada há 15 anos e atraiu cerca de 20 mil pessoas nas últimas edições. Olha quanto dinheiro eu tenho na mão. São dólares, dólares e mais dólares. Pena que são todos sem valor. Aqui na festa de Alacita existem várias barracas como essa daqui, com vários objetos que representam os símbolos de riqueza. Dona Berta, o que representam exatamente esses símbolos? Bom, esses símbolos aqui representam esse dinheiro aqui, a gente compra dessa data. Esse aqui é nosso Deus da abundância. É o Equeco? É o Equeco, chamado Equeco, né? Esse Deus da abundância, Deus da fertilidade. Aí a gente compra tudo acreditando nele. Se eu comprar assim, no próximo ano eu vou conseguir esse aqui, o dobro. As miniaturas que representam os bens materiais são as alacitas. Daí o nome da festa. Como manda a tradição, Eliana e a mãe encheram uma cesta com os ícones dos desejos e levaram para um feiticeiro benzer. A gente está trazendo o que a gente sonha ter no futuro, que é o nosso carro e a nossa casa. Ele está tchalhando, como a gente fala, para a Mãe Terra, que a gente fala Pachamama, né?
para a gente conseguir esse sonho que a gente tem. Não é uma coisa assim, magia negra, né? É só uma fé que a gente tem em conseguir. Quem tem fé consegue. E eu resolvi experimentar uma das delícias da comida boliviana. Você tem que experimentar o prato paceño, que é de La Paz. Acompanha o queijo, a fava, que é a haba, o milho, que é o choclo, a batata, que é a papa e milha diretamente da Bolívia. E você tem que servir com a pimenta, que é a água, e depois um refresco, um delicioso moconchinchi, que é feito de pêssego desidratado. E aí, que achou? Muito bom. É difícil saber quantos bolivianos vivem em São Paulo. De acordo com o censo de 2010, eram quase 16 mil. Já o consulado da Bolívia estima que entre imigrantes legais e ilegais, o número ultrapasse os 100 mil. Muitos dos que vêm para cá encontram sustento em confecções. Em março do ano passado, fiscais do Ministério Público descobriram um grupo de 29 bolivianos que trabalhavam em regime análogo à escravidão. A produção deles abastecia lojas de grifes famosas. Na época, a empresa responsável pela contratação, o Grupo JEP, foi multada em R$ 1.100.000. No Egito, uma série de atentados deixa 6 mortos e 80 feridos. As 3 explosões aconteceram em diferentes pontos da capital, Cairo. Na ofensiva mais forte, um carro-bomba foi detonado próximo à base da polícia. Os atos foram reivindicados pelo grupo jihadista que pratica a Guerra Santa e é inspirado na rede terrorista da Al-Qaeda. Eles acusam o governo de reprimir violentamente os partidários de Mohamed Morsi. O ex-presidente é da Irmandade Muçulmana e foi deposto em julho do ano passado pelos militares. Nos Estados Unidos, mais de 40 veículos se envolvem em acidente. Os motoristas perderam o controle dos carros por causa do excesso de gelo na pista. Pelo menos 4 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O engavetamento ocorreu no estado de Indiana, nordeste dos Estados Unidos. O país sofre com fortes nevascas há várias semanas. No Canadá, um incêndio em uma casa de repouso matou 3 pessoas e deixou 30 desaparecidos. Outras 20 foram salvas. As autoridades disseram que o resgate foi dificultado pelo congelamento da água utilizada para apagar o fogo. A região enfrenta frio de menos 30 graus. Na Índia, pessoas protestaram contra o estupro de uma jovem de 20 anos por um grupo de 13 homens. O ato foi uma punição por manter um relacionamento com um rapaz de outra comunidade. A mulher se recupera no hospital. Na Tailândia, os manifestantes continuam nas ruas apesar do estado de emergência. Eles marcharam exigindo que funcionários públicos deixassem seus postos. Hoje, o Tribunal Constitucional do país decidiu por unanimidade que a Comissão Eleitoral pode pedir o adiamento das eleições do dia 2 de fevereiro. Os protestos pedem pela renúncia da primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Justiça do Distrito Federal suspende por 30 dias a análise do pedido do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, para que ele seja autorizado a trabalhar fora da penitenciária da Papuda. Condenado no processo do Mensalão e preso desde novembro, Dirceu pede para trabalhar num escritório de advocacia. A Justiça determinou que sejam apuradas que, mesmo preso, Dirceu teria usado um aparelho celular na Papuda. Se for verídico, o fato pode configurar falta disciplinar grave, o que poderá impossibilitar a concessão de benefícios, como o trabalho externo. Além disso, o inquérito deverá investigar se alguém facilitou o suposto acesso de Dirceu ao aparelho de celular, o que é considerado crime. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Denúncias de prática de suborno e pagamento de propinas a agentes públicos do governo do PSDB e lideranças do partido já estão no Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre as origens e efeitos dessas acusações contra nomes do PSDB nesse ano eleitoral, hoje recebemos José Aníbal, que é o secretário de Energia do Estado de São Paulo. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. E desde o começo, o PSDB reagiu fortemente contra essas denúncias que não são novas. Elas já vêm há algum tempo, elas sumiram e agora voltaram com tudo nessa história do chamado cartel do metrô e CPTM. A reação do PSDB
é que os documentos que foram apresentados são documentos falsificados, que nos originais não há qualquer citação de nomes de agentes públicos ou lideranças do PSDB. O senhor pode explicar isso? Posso. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Olha, Maria Lídia, eu até trouxe aqui uma coisa mais recente, que é uma entrevista na revista América Economia, do vice-presidente, diretor jurídico da Siemens. Ele diz aqui, textual, ele diz, não conseguiram encontrar evidência de nada. Uma das promotoras, não vou citar o nome, mas enfim, deixou muito claro que na época, esse indivíduo, que é um delator falsário que tem aí na praça, que foi diretor da Siemens, esse indivíduo apareceu lá, com a promotora, acompanhado pelos deputados do PT, esse é o diretor jurídico da Siemens, agora, dizendo que tinha prova, mas na hora de negociar a delação premiada, não tinha nada, aí desistiram. Depois, o que aconteceu é que forjaram um documento anônimo, que não tinha assinatura, e que o ministro, candidamente, ministro da Justiça, na Câmara dos Deputados, em dezembro, eu inclusive voltei a assumir meu mandato para inquirir o ministro, ele disse que o deputado Simão Pedro chegou para ele com um pedaço de papel, que tinha nomes de pessoas, não tinha assinatura, e ele julgou procedente encaminhar aquilo para o processo. Que isso aconteceu em maio, junho, e que foi ele que encaminhou aquilo para a Polícia Federal. A Polícia Federal, num primeiro momento, quando o documento apareceu, disse que quem encaminhou foi o CAD. Tudo história, tudo lorota. O documento é falso, foi totalmente desmoralizado. Esse delator é um sujeito que está na mão do PT, está em notória relação com esse Simão Pedro, pediu proteção a eles no sentido de ter um emprego qualificado, um emprego na Vale, etc. E como foi desqualificado esse documento anônimo, né? Imagina, o ministro da Justiça pega um documento anônimo, nós até perguntamos, por que o senhor não registrou que recebeu o documento? Porque não fazia sentido, porque lá no Ministério vaza tudo, então eu preferi não pegar. Sintomaticamente, esse documento anônimo, ele foi tornado público 5 dias depois da prisão dos mensaleiros. Ele estava com ele desde maio. Quer dizer, isso é que justifica o PSDB estar dizendo que tem um esquema por trás? Claro, e depois esse delator foi reinquirido e foi dito a ele que ele tinha que mencionar nomes. Aí mencionou o nome de alguns de nós. O fato é que isso agora está no Supremo. O delator mencionou. O CAD apresentou provas? Não, o CAD não fala nada, não falou nada. Por quê? Corre em sigilo? Juiz corre em sigilo. Dizem eles que correm em sigilo, mas toda vez que tem interesse eles vazam. Se vaza pelo CAD, vaza por algum lugar. O juiz que analisou toda essa papelada aqui encaminhou para o Supremo porque o delegado da Polícia Federal insistiu para que encaminhar, mas o juiz diz textualmente, quando ele encaminhou, é textual, afirma que os elementos obtidos pela autoridade policial, portanto, esse delegado da Polícia Federal, até o momento, são fragilíssimos em relação às autoridades. E a procuradora aqui em São Paulo, o doutor Cavalli, e a procuradora de São Paulo, a mesma coisa. Mas encaminharam porque o delegado da Polícia Federal julgou que a palavra de um delator, um delinquente, eu estou processando, estou interpelando, tinha fé pública. Bom, mas agora o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar. Para nós é o que é importante. E mais importante que isso, é que o inquérito, a apuração, para ver se teve cartel, se desse cartel decorreram crimes ou desvio de dinheiro público, isso é que nós temos todo o interesse. Pagamento de propina. O interesse é que se apure isso. Agora, secretário, tem um detalhe. O Jornal da Gazeta recebeu o líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Marcolino, que tentou colher as assinaturas para encaminhar o requerimento de instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa para fazer a investigação costumeira do Parlamento, do Legislativo. E o que ele disse aqui é que é diferente a atitude dos parlamentares do PSDB com aquilo que o próprio governador Alckmin tem dito do interesse que ele tem nas investigações, na agilização desse processo que já vem de tão longe e que interessa muito ao Estado realmente que se apure, diz Alckmin, até para ressarcir o Estado, se esse desvio de dinheiro houve. A indagação é a seguinte, por que
os deputados do PSDB na Assembleia Legislativa não assinam o requerimento para a instalação dessa CPI? Não interessa ao PSDB essa CPI? Eu já falei com os deputados do PSDB, o que eles me dizem é o seguinte: secretário, tem o Ministério Público nisso, tem o CAD nisso, tem a Polícia Federal nisso. O que falta para aumentar essa investigação, melhorar, acelerar essa investigação? Tem que acelerar, ela está muito lenta e não é a CPI que vai fazer isso. CPI é palanque político para o PT. Vamos dizer as coisas como elas são. Mas o PSDB já requeriu muitas CPIs em outros momentos para outros assuntos. Na política, tem CPIs que se tornam tão óbvias que mesmo as bases de sustentação de governo, seja ele de oposição, seja que o governo for, assinam. Esta, todo mundo reconhece que ela está sendo muito bem encaminhada à apuração. Ela precisa de agilidade, ela precisa de presteza, senão vai prescrever alguns desses crimes. Por isso nós temos interesse que ande rápido. Só para concluir, na verdade, o PSDB está há 19 anos governando São Paulo. E, reiteradamente, por 5 vezes já, a população renovou a confiança no PSDB. O PT é um partido que hoje não vive sem poder. É uma alucinação, eles fazem qualquer coisa. Eles já fizeram o dossiê dos aloprados para comprar dossiê contra o governador, o Serra, candidato, enfim. Eles já fizeram dossiês de toda natureza, fizeram mais um agora, este é mais um. E logo, logo vai ficar muito claro. Mas, secretário, o senhor havia dito que, por essas razões todas que o senhor está expondo aqui, que moveria uma ação judicial, tanto contra o secretário de Haddad, o deputado Simão Pedro, como contra o próprio ministro José Eduardo Cardoso da Justiça. O senhor entrou na Justiça? Estou interpelando os dois. Não sei se eles já está formalizada essa ação? Já faz mais de um mês. Eu não sei se eles conseguiram, o oficial de justiça já conseguiu citar. Essa semana eu perguntei se tinham conseguido citar esse tal de Everton, que é um delinquente cidadão. Esse é bandido. Mas não conseguiu citar nem o ministro e nem o secretário? Até essa semana, segunda-feira, quando eu falei com o meu advogado, disse que não conseguimos fazer a citação ainda. Aliás, ele me disse que em um dos casos não tinha nem o oficial de justiça designado ainda. Eu pedi, olha, vamos apressar isso, acelere isso. E eles entraram com ação judicial contra o senhor, como eles disseram que iam fazer? O ministro entrou e o senhor foi citado? E o Procurador-Geral da República hoje mandou tirar isso da Procuradoria-Geral da República. Não faz sentido. Isso vai para a Justiça Comum. O fato é o seguinte, Maria Lídia, eu vou levar isso adiante para mostrar que realmente é mais uma farsa, é mais um dossiê aloprado. E o que eu quero dizer que é relevante, eu vi a entrevista desse rapaz, o Marcolino aqui, o líder do PT, deputado. Ele diz que, em função do que foi desviado, 1 milhão de pessoas em São Paulo ainda estão sem metrô. Isso é um blefe. São Paulo está construindo hoje dezenas de quilômetros de metrô, de veículo leve sobre trilho, o maior investimento público do Brasil feito em mobilidade urbana. Isso deixa essa gente muito ansiosa, muito desesperada para encontrar algum modo de tentar inviabilizar a renovação da confiança. Mas ela vai acontecer. O senhor é candidato esse ano? Eu ainda não decidi. Rapidamente. Não, é candidato? Eu ainda não decidi. Ainda não decidi. É muito provável que eu seja, mas eu ainda não decidi é o quê. Muito obrigada, secretário. Obrigado a você. Uma boa noite. Estela. O temporal que atingiu a cidade de São Paulo nesta tarde colocou todas as regiões em estado de atenção por 2 horas. O rio Tietê chegou a transbordar, o aeroporto de Congonhas ficou fechado por meia hora e a circulação de trens da linha 12 Safira foi interrompida. A repórter Carla Rodeiro está na estação Brás e tem outras informações. No trecho entre o Brás e a estação Calmon Viana ainda há pontos alagados e, além disso, no Jardim Helena, o muro de um supermercado caiu, desabou sobre a linha férrea. Por isso, a circulação de trens em toda a extensão da linha 12 Safira continua interrompida, e isso desde as 4:45 da tarde. Não há previsão de quando o serviço será restabelecido e o sistema Paese foi acionado. Na linha 8 Diamante, onde também houve problema, a circulação de trens já foi restabelecida.
Bem, por volta das 4 da tarde, choveu forte em vários bairros da região central da cidade, também na Zona Sul e na Zona Leste. Os bairros do Itaim Paulista e de São Miguel Paulista permanecem em estado de alerta, porque vários córregos transbordaram, inclusive o rio Tietê. Bem, a cidade de São Paulo tem agora 9 pontos alagados por onde os carros não conseguem passar. Um deles aqui próximo no Brás, na Avenida Celso Garcia. Bem, lá na região do Itaim Paulista, durante a manifestação de moradores que protestavam por causa das enchentes, houve confusão e um caminhão de alimentos foi saqueado e outro caminhão foi incendiado. Gabriel. Muito obrigado, Carla. Um dia depois de sofrer a maior desvalorização de moeda em 12 anos, a Argentina decide afrouxar os controles cambiais. O governo da presidente Cristina Kirchner decidiu liberar a compra de divisas estrangeiras para posse e poupança a partir de segunda-feira. O imposto sobre a compra de dólares e sobre operações com cartão de crédito e débito no exterior cai de 35% para 20%. O chefe de gabinete do governo informou que a compra de dólares será autorizada de acordo com o fluxo de renda declarado. O controle de câmbio estava em vigor desde o final de 2011. Ontem, o peso argentino recuou 11% em relação ao dólar. A falta da moeda americana na Argentina é ocasionada pela fraqueza das exportações, do baixo investimento estrangeiro e pela falta de acesso aos mercados de crédito internacionais após o calote de 2002. Na Suíça, o ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, disse que a desvalorização cambial da Argentina está dentro do limite da normalidade. Mantega disse que a instabilidade no país vizinho pode ser passageira e, para ele, não tem interferência direta no Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A Argentina está em crise feia, mais uma vez. Problemas do país vizinho e hermano logo dão duas ideias para os brasileiros. Uma é que vai ficar ainda mais barato viajar para lá. Outra, bem importante e séria, é sobre os possíveis efeitos no Brasil. Sempre que houve crise na Argentina, algo de ruim aconteceu por aqui. Por vezes era contágio. Por vezes, algum problema na economia mundial afetava os dois países ao mesmo tempo. Primeiro, o que está acontecendo na Argentina? Está havendo uma desvalorização forte do peso. O dólar está subindo de preço, o real também. Por quê? Porque há escassez de dólares. Por que a escassez? Porque a Argentina depende apenas do comércio exterior, da venda de seus produtos no mercado internacional para conseguir dólares. Desde o calote de 2002, o país não tem financiamento internacional. Além do mais, dadas as intervenções do governo na economia, no mercado, há pouco investimento externo. Mas desde a crise de 2008, o mercado internacional ficou ruim para os produtos argentinos e até para os nossos. Para piorar, como a inflação lá está muito alta, perto de 30% ao ano, os produtos argentinos estão caros demais para o comércio externo. Como faltam dólares, o governo limita a compra de moeda. Como os argentinos poupam em dólares, essas limitações podem causar corridas de pânico para comprar dólares, como ocorreu nessa semana. O problema central deles é a inflação, que por sua vez é causada por gasto excessivo do governo. Mas o gasto excessivo tem mantido a presidente Kirchner no poder. Logo, a Argentina tem um problema político e econômico sério. Vai quebrar? Difícil dizer, mas o jeito argentino de fazer as coisas nos últimos 12 anos se esgotou. Vão ter que mudar e isso vai causar problemas durante algum tempo. Panelaço, crise política talvez. Essas coisas. Difícil é dizer o tamanho do tumulto. Se a Argentina viver um tumulto feio, isso vai nos afetar um pouco. Vamos vender menos para lá e, como somos vizinhos um tanto parecidos, o mercado internacional pode punir também o Brasil. Ontem, o dólar subiu muito aqui também, para 2,40. Mas a economia do Brasil hoje em dia é bem maior e bem mais organizada do que a Argentina. Vai sobrar alguma coisa para a gente, mas muito menos dessa vez. Boa noite. E mesmo com o dólar em alta, gastos de brasileiros no exterior batem recorde. Segundo os dados divulgados pelo Banco Central, as despesas de brasileiros lá fora foram de 25 bilhões de dólares. Considerando a cotação da moeda americana de hoje, seriam 61 bilhões de reais em todo o ano passado.
foi um crescimento de 14% sobre 2012, que era o recorde anterior. Segundo os economistas, o aumento dos gastos no exterior está relacionado à continuidade do crescimento do emprego e da renda no Brasil. E agora as notícias do esporte. Palmeiras vence a segunda seguida no Campeonato Paulista. Assim como o rival Corinthians, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento no torneio regional. Em Ribeirão Preto, o Comercial recebeu o Palmeiras e Allan Kardec resvalou e a bola sobrou para Juninho virar e bater rasteiro. 1-0 Verdão. O Comercial respondeu nesse chute de Toscano, mas Fernando Praz agarrou sem maiores dificuldades. Mas foi o Verdão quem marcou de novo. Henrique deu um totozinho de cabeça e Serginho de voleio ampliou. Mas a bandeirinha Renata de Brito anulou erroneamente, dando impedimento de Serginho. O time do interior continuou arriscando de longe. Dessa vez, Rafael Macena encheu o pé e Praz espalmou para o lado. Ainda no primeiro tempo, o Alviverde fez a marcação por pressão no ataque e a bola sobrou para Wesley. Do jeito que ela chegou, ele já bateu. Belo gol do volante palmeirense. 2-0 Verdão. A última chance da primeira etapa foi do Comercial. Cruzamento da direita e Wendel afastou o perigo. No segundo tempo, os donos da casa continuaram pressionando, mas abusando da falta de pontaria. Ou era isso ou era Fernando Praz que afastava o perigo da zaga palmeirense. O Verdão teve ainda uma chance de ampliar nesse chute cruzado de William Matheus, que foi para fora. E ficou nisso, Comercial 0, Palmeiras 2. Na Copa do Nordeste, Náutico e Sport fizeram o primeiro clássico pernambucano da temporada. No Rio de Janeiro, o Fluminense só empatou nas reestreias de Conca e Fred, enquanto o Botafogo venceu a primeira no ano. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo enfrentou o Madureira e Jorge Wagner, o novo camisa 10 do time, marcou logo na estreia. 1-0 Fogão. De cabeça, Henrique fez o segundo e quebrou um tabu de 26 jogos sem fazer um golzinho sequer. A última vez tinha sido em novembro de 2012 pelo Sport. Carlinhos, batendo de fora da área, ainda descontou para o Madureira, mas já era tarde. Final 2-1 Botafogo. O Fluminense, com Dario Conca e Fred em campo, decepcionou a torcida novamente. Carlinhos, aniversariante do dia, fez um golaço que abriu o placar do jogo. Mas a 10 minutos do final, o Bom Sucesso conseguiu o empate no lindo passe de calcanhar de Lipe para Nil, que bateu no canto para definir o marcador. 1-1. No Gauchão, o Grêmio passou pelo Lajeadense. Everton, aos 38 do primeiro tempo, fez 1-0. Na etapa final, aos 30, Gabriel Artes aproveitou a cobrança de escanteio e subiu bonito para deixar tudo igual. E cobrando o pênalti, Canhoto garantiu a primeira vitória do Grêmio no campeonato. 2-1, placar final. Na Copa do Nordeste, no clássico entre Sport e Náutico, melhor para o Timbu, que venceu o jogo por 1-0, gol de Zé Mário. Há quase uma década, o Náutico não derrotava o Leão na Ilha do Retiro. A última vitória aconteceu em 28 de março de 2004. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Um novo orçamento para a realização da Olimpíada em 2016 foi divulgado pelo comitê organizador e nele está previsto um aumento de 27% nos gastos. O Comitê Olímpico Brasileiro se reuniu ontem no Rio de Janeiro para divulgar o novo orçamento para a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos na capital carioca em 2016. O valor estimado de 4,2 bilhões de reais, elaborado no dossiê de candidatura, passou para 7 bilhões, um aumento de 27%. Carlos Arthur Nussmann, responsável pela organização do evento, salientou que o aumento do orçamento se deve à inclusão de 4 modalidades nos Jogos, além da evolução tecnológica. E as nossas metas são de realizar Jogos magníficos. Nós queremos garantir um orçamento equilibrado, evitar a transferência de recursos públicos para o comitê. Carlos Levi, diretor-geral do Comitê Rio 2016, ressaltou que não haverá dinheiro público nesse orçamento do COB. O governo não vai aportar dinheiro dentro do comitê.
todas as despesas que o governo for executar estarão incluídas na matriz de responsabilidade. A captação desse recurso será feita da seguinte forma: 51% do valor total será de patrocinadores locais, 21% de contribuição do Comitê Olímpico Internacional, 13% de venda de ingressos, 9% de patrocinadores internacionais e 6% em licenciamento de produtos e outras receitas. Esse valor de 7 bilhões de reais, no entanto, não é o montante total dos gastos no evento, já que não estão inclusos os débitos decorrentes das obras de instalações esportivas e infraestrutura da cidade, pois são de responsabilidade da Autoridade Pública Olímpica, que divulgará na próxima terça-feira um orçamento. Copa São Paulo de Futebol Júnior, amanhã às 10 da manhã no Pacaembu, Santos e Corinthians decidem o título. O esquema de segurança será reforçado. Está sendo preparado um fortíssimo esquema de segurança para a final da Copinha São Paulo, nesse sábado, 10 horas da manhã, no Pacaembu, Corinthians e Santos. Major Gonzaga, quais as principais preocupações da polícia? Como sempre, a preocupação da polícia é prevenir o encontro de torcedores e prevenir qualquer situação de confronto entre torcidas dentro do estádio. Em virtude da Copa São Paulo ser de organização da Federação Paulista, não tem aquelas condições de 5% do visitante. Então, tivemos que propor uma divisão do Pacaembu o mais ideal possível para as duas torcidas, né? E ficou-se acertado, em virtude da questão de segurança, que o tobogã 21 e 22 ficasse para o Santos e o restante da torcida do Corinthians entrasse pelo portão principal, vindo pela Avenida Pacaembu. A questão dos 5% também é muito boa, facilita, mas isso aí não vale para a Copa São Paulo, né? E no Campeonato Paulista vai valer os 5%, realmente tendo a torcida adversária um contingente menor, facilita mais o policiamento. Agora, por que o Corinthians fica como mandante, tendo maioria do estádio? Não é questão de mandante. A organização é da Federação Paulista. Quem decidiu se essa divisão foi a Federação Paulista, por questões até de segurança e por questões de hábito da torcida do Santos, de vir já pela região da Paulista, estação Clínicas do metrô e tudo mais, e hábito da torcida do Corinthians vir pela Avenida Pacaembu. O que o torcedor não pode levar para o estádio? Eles já estão devidamente acostumados, mas é qualquer material que é contundente, como bandeiras com mastro é proibido, garrafas, qualquer outro tipo de arma, faca, alguma coisa assim, lógico, fogos de artifício, né? E qualquer tipo de papel também. O papel, jornal, ele não é autorizado à entrada do estádio. Quantos homens trabalhando da Polícia Militar nesse evento? Nós temos um efetivo suficiente dimensionado para o estádio e para ao redor do estádio também. Se gira em torno de 250 homens. Muito obrigado, Major Gonzaga. Pessoal, calma, é só um jogo de futebol. É nesse sábado, a final da Copinha, 10 horas no Pacaembu, Corinthians e Santos, que vença o melhor com pouco trabalho para a polícia. Obrigado, boa tarde. E para mim também. Bom jogo a todos. Tênis no Aberto da Austrália, Rafael Nadal levou a melhor sobre Roger Federer e está na decisão. Os dois gigantes do tênis mundial entraram em quadra por uma vaga na finalíssima do Aberto da Austrália. E o que se viu no primeiro set foi um jogo digno de Rafael Nadal e Roger Federer. Muito equilíbrio, decisão no tie-break e vitória apertada do espanhol por 7-6. Na segunda parcial, nem mesmo uma enorme bolha na mão esquerda, que fez Nadal solicitar atendimento médico, foi suficiente para brecar o atual número 1 do mundo. O touro Miura estava impossível e fechou em 6-3. Aí ficou complicado para Federer, que teve o serviço quebrado mais 2 vezes no terceiro set. E nesse erro de direita do suíço, Nadal fechou o jogo, repetindo o placar da segunda parcial. 6-3 e 3-0 na partida. O espanhol volta à quadra no próximo domingo, quando enfrenta o também suíço Stanislas Wawrinka, na grande decisão do torneio. A chuva desta tarde provocou um pequeno acidente na obra da Arena Palmeiras, na Zona Oeste. O vento forte derrubou uma peça da estrutura da cobertura do estádio. Ninguém ficou ferido. Segundo a empresa responsável pela obra, o cronograma não será afetado.
E voltamos a falar sobre a forte chuva que caiu no final da tarde na cidade. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Carla. A circulação de trens em toda a extensão da linha 12 Safira, que liga o Brás até a estação Calmon Viana, continua interrompida por causa de pontos alagados e também de um muro que desabou sobre os trilhos lá no Jardim Helena. Ainda não há previsão de quando o serviço será restabelecido. O sistema Paes está funcionando. A cidade de São Paulo tem agora 6 pontos alagados por onde os carros não conseguem passar. Entre eles na Avenida Alcântara Machado e também na Senador Queiroz. O motorista enfrenta agora 142 quilômetros de lentidão, que é um índice dentro da média, segundo a CET. Todo o estado de atenção e de alerta que havia sido estabelecido em alguns bairros, eles já foram retirados neste momento. Gabriel. Obrigado mais uma vez, Carla. E voltamos a falar sobre a Cracolândia. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso de bomba de efeito moral ontem na região. Em agenda no interior do estado, o governador Geraldo Alckmin defendeu a atuação da Polícia Civil. Alckmin afirmou que a ação ocorreu para prender 4 traficantes. Ele também rejeitou a existência de picuinhas partidárias. E após classificar ontem como lamentável a ação da polícia, hoje o prefeito Fernando Haddad baixou o tom das críticas e informou que o programa da prefeitura vai continuar na região. No início da tarde, um grupo protestou contra a operação policial. O ato de repúdio em frente à Secretaria de Segurança Pública do Estado foi convocado pela internet. Reuniu cerca de 50 pessoas, integrantes de movimentos sociais e militantes do PT. Nós consideramos a ação da Polícia Civil do Estado de São Paulo na região da Cracolândia uma ação truculenta, uma ação vil, uma ação baixa. Mas até o prefeito Fernando Haddad já recuou nas críticas. Ontem ele chamou de lamentável a ação da Polícia Civil, da qual a prefeitura não foi informada. Mas hoje, no lugar do tom indignado, Haddad buscou a conciliação. A obsessão vai ser retomar o projeto como ele foi concebido, inclusive com o apoio do governo do estado. Pode espernear, nós vamos fazer aquele programa acontecer. Setores do partido do prefeito sustentam que a ação do DENARC foi para sabotar o programa Braços Abertos, que tem encaminhado dependentes químicos para o trabalho de varrição das ruas. É a aposta do prefeito Fernando Haddad para combater a Cracolândia. E por isso, eventuais retrocessos no combate ao crack tendem a ser atribuídos à oposição. Do outro lado, o governo do estado se apressou em afastar qualquer conotação política da ação, determinando que o próprio Departamento de Narcóticos explicasse o que aconteceu. O Palácio dos Bandeirantes fez transparecer que nem mesmo Geraldo Alckmin sabia da repressão. Mesmo assim, o governador considerou legítima a ação da Polícia Civil. Não pode ter território livre. O traficante precisa ser preso. Então há que se separar, de um lado, dependente químico, doença, todo atendimento, comunidade terapêutica, assistência médica, hospitalização se for o caso, todo o apoio. O tráfico de droga é crime e precisa ser preso. Nós não podemos transformar isso em picuinha partidária. O Ministério Público abriu inquérito para apurar supostos excessos por parte dos policiais, que usaram bombas de gás contra a multidão durante a captura de traficantes. Os promotores também querem detalhes da investigação da Corregedoria da Polícia Civil, que apura o envolvimento de policiais no controle de parte do tráfico de drogas na Cracolândia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Alckmin defende a atuação da Polícia Civil na Cracolândia. Haddad, que ontem criticou, minimiza a questão e garante que o projeto vai continuar. Moradores da Zona Leste queimam 7 ônibus em protesto pelas perdas nos temporais. Em Davos, na Suíça, Dilma afirma que os países emergentes têm papel estratégico no mundo. Engavetamento deixa 4 mortos e dezenas de feridos nos Estados Unidos. E na série Cara de São Paulo, você conheceu uma das poucas mágicas do Brasil. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá.
hoje, 10h20 da noite, Zé Armando Vanucci conta as últimas notícias dos bastidores da TV no Todo Seu.